Quarta videoaula, falamos acerca de uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XX, os manuscritos do Mar Morto. A descoberta desses manuscritos desconstruiu muitos argumentos dos que tentavam desacreditar o texto bíblico, principalmente do Antigo Testamento. Na quinta videoaula, abordamos sobre alguns achados arqueológicos que comprovam a existência de personagens, lugares e a realidade da crucificação de Jesus. Nesta videoaula, daremos um destaque maior à historicidade de Jesus, eventos e personagens citados no Novo Testamento. Imagine a emoção de tirar do solo um fragmento antigo de pedra ou cerâmica e encontrar uma inscrição mencionando alguém anteriormente conhecido apenas nas Escrituras e cuja existência foi questionada pelos críticos da Bíblia. Imagine como seria descobrir um lugar ou construção mencionados nos Evangelhos que Jesus e os discípulos realmente visitaram. Você pode imaginar descobrir algo que está perdido há mais de 2000 anos? Essas coisas realmente acontecem. Essa pequena lâmpada ou lamparina que eu tenho nas mãos foi uma escavação que fizemos em 2018 no deserto da Judéia, numa região anteriormente habitada pelos idumeus no período dos Macabeus, e esta é uma lamparina desse período, 165 a.C. Então você poder pegar um objeto que estava perdido há mais de 2000 anos para recontar uma história na atualidade é algo maravilhoso. A evidência da arqueologia pode nos ajudar a interpretar certos textos, bem como fornecer uma maneira independente de verificar a confiabilidade histórica da Bíblia. Temos aqui as cerâmicas de Qumran, que abrangem um período de 2 séculos antes de Cristo até o ano 60, aproximadamente 65 depois de Cristo. E este anel de Pilatos, que foi achado em uma escavação. Críticos do cristianismo continuam a argumentar contra a confiabilidade do registro bíblico do Novo Testamento. Mas, na verdade, cada novo achado arqueológico está do lado das Escrituras e não dos céticos. O que o falecido arqueólogo bíblico Nelson Dweck escreveu em 1959 permanece verdadeiro. Pode-se afirmar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais desconstruiu uma referência bíblica. E dezenas de achados arqueológicos confirmam em um esboço claro ou detalhes exatos as declarações históricas da Bíblia. Nas palavras de outro arqueólogo, Joseph Free, ele nos diz que o campo arqueológico confirmou inúmeras passagens que foram rejeitadas pelos críticos como não históricas ou contrárias aos fatos conhecidos. Como com qualquer testemunha, quanto mais o seu testemunho possa ser testado, maior é a nossa confiança nessa fonte. Agora vem a grande pergunta. Jesus, de fato, existiu?
foi um personagem inserido dentro de uma história no contexto cultural, social, geográfico, um período específico da nossa história? Foi durante o século XVIII, período do Iluminismo, na Alemanha surgiu uma forte sobrevalorização do racionalismo em detrimento da fé cristã. Os iluministas alemães queriam criar um cristianismo mais racional e menos espiritualizado. Surgiram várias teologias que elaboraram teorias sobre quem foi Jesus. Esses teólogos, em seus argumentos, contradiziam totalmente a visão tradicional da Igreja acerca do Filho de Deus. Começaram a fazer distinção entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Para boa parte dos teólogos alemães desse período, a pressuposição era a seguinte: se o Jesus histórico baseado em pesquisas documentais extra-bíblica existiu, então ele é real. Logo, o Cristo da fé era um ser mitológico criado pelas mentes férteis dos escritores do Novo Testamento e mantido pela Igreja através dos séculos. A grande pergunta levantada pelos críticos europeus era: podemos conhecer historicamente a Jesus e ter certeza de sua existência e da confiabilidade histórica dos evangelhos? De todas as ciências surgidas naquele período, a arqueologia bíblica recém-criada seria a melhor opção para responder esses questionamentos. Muitas descobertas já tinham sido feitas, confirmando a historicidade de várias partes do Antigo Testamento. Faltava agora saber se o mesmo método teria algo a dizer a respeito de Jesus. Com as escavações realizadas na Palestina, atual Israel, as respostas começaram a surgir. Documentos judaicos e romanos foram descobertos, confirmando assim a primeira de todas as questões: a existência histórica de um homem chamado Jesus de Nazaré. Vem agora a segunda questão sobre as fontes extra-bíblicas. Fontes romanas. Existem fontes para além do Novo Testamento bíblico e escritos judaicos que confirmam a existência de Jesus? Críticos argumentam que, além da Bíblia, a história de Jesus é silenciosa. No entanto, após várias descobertas textuais, surgiram muitas testemunhas independentes que testificam a existência de Jesus. Podemos citar 3 personagens históricos do antigo Império Romano, entre o primeiro e segundo séculos da nossa era, que testificaram acerca de Jesus. Públio ou Caio Cornélio Tácito viveu entre 56 a 117 depois de Cristo. Caio Suetônio Tranquilo, 69 a 140 depois de Cristo. Caio Plínio Cecílio II, o jovem, entre 62 e 114 depois de Cristo. Públio Cornélio Tácito ou Caio Cornélio Tácito
em latim, Públio ou Gaius Cornélius Tácito foi senador e historiador romano. As porções sobreviventes de suas duas maiores obras, Anais e Histórias, tratam dos reinados dos imperadores Tibério, Cláudio, Nero e os 4 imperadores do ano 69 d.C., cobrindo o período que vai da morte de Augusto, em 14 d.C., até a Primeira Guerra Romano-Judaica, entre 66 e 70 d.C. Tácito faz em sua obra Anais, no livro 15, parágrafo 44, escrito em 116 d.C., uma referência a Jesus, Pôncio Pilatos e a execução em massa de cristãos. Ele relata sobre o incêndio ocorrido em Roma, em julho de 64, que durante 6 dias queimou grande parte da cidade. A maioria dos romanos culparam o imperador Nero pelo incêndio. O registro de Tácito confirma a veracidade bíblica sobre Pilatos, Jesus e os cristãos. Ele diz: para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, os cristãos, como eles eram popularmente chamados. Cristo, onde o nome teve origem, sofreu penalidade máxima durante o reinado de Tibérios, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Pouco após uma perversa superstição voltou à tona, e não somente na Judéia, onde teve origem, como até em Roma, onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Em seguida, foram presos aqueles que declararam-se culpados. Então, com informações deles extraídas, uma imensa multidão foi condenada, não somente pelo incêndio de Roma, mas pelo seu ódio contra a humanidade, ridicularizados, e todos os tipos foram adicionados às suas mortes. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados a apodrecer, crucificados, condenados às chamas e queimados para que servissem de iluminação noturna quando a luz do dia já tivesse se extinguido. São raros estudiosos que contestam a autenticidade dos escritos de Tácito. O editor da Oxford de 1907, Fournier, declarou que tais escritos eram genuínos. John Mayer afirma não existir nenhuma evidência arqueológica ou histórica que apoie o argumento de que algum escriba cristão tenha introduzido a passagem no texto. Caio Suetônio Tranquilo, contemporâneo de Tácito, administrava as bibliotecas de Roma e foi oficial de tribunal de vários imperadores. Suetônio relatou em sua antologia As Vidas dos 12 primeiros Césares, a vida de Cláudio, que o imperador Cláudio baniu os judeus de Roma que estavam em contínuos distúrbios, sendo Cristo o seu líder.
Suetônio refere-se à expulsão dos judeus de Roma, que é mencionado no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos 18, versículo 2. Caio Plínio Cecílio II, em latim, Caius Plínius Caecilius Secundus, também conhecido como Plínio o Jovem, o Moço ou o Novo, foi orador, jurista, político e governador romano na Bitínia entre 111 e 112 depois de Cristo. No início do segundo século depois de Cristo, como governador romano da Bitínia, Plínio enviou uma carta ao imperador Trajano pedindo conselho sobre como tratar os cristãos que se recusavam a reverenciar a estátua de César. Plínio diz que esses cristãos encontravam-se regularmente e cantavam hinos a Cristo como se fosse um Deus. A expressão como se fosse um Deus sugere que Plínio sabia que Jesus fora uma pessoa que vivera na terra, mas estava relutante em tratá-lo por divino. Vimos as fontes romanas falam não apenas de Jesus, mas também do próprio cristianismo. Agora veremos as fontes judaicas. Flávio Josefo, em latim Titus Flávio Josefo, entre 37 a 100 depois de Cristo, conhecido também pelo seu nome hebraico Yosef ben Matitiyahu, José filho de Matias. Josefo descendia de uma linhagem de sacerdotes e reis, sendo muito bem instruído. Durante a revolta judaica entre 66 e 70 depois de Cristo, Josefo comandou um destacamento militar na Galiléia até a sua captura pelos romanos. Josefo, após receber cidadania romana, tornou-se um cronista, historiador e apologista judaico romano. Ele registrou in loco a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandadas pelo seu filho, futuro imperador. As obras de Josefo fornecem importante panorama do judaísmo no primeiro século. Suas duas obras mais importantes foram A Guerra dos Judeus, escrita provavelmente no ano 75 depois de Cristo. Ela é a fonte primária para o estudo da revolta judaica contra Roma entre 66 e 70 depois de Cristo. E Antiguidades Judaicas, cerca de 94 depois de Cristo, conta a história do mundo sob uma perspectiva judaica. Estas obras trazem importantes informações acerca da sociedade judaica no primeiro século depois de Cristo e da separação definitiva do cristianismo e judaísmo. Josefo, na obra Antiguidade dos Judeus, cita Jesus por 2 vezes. A citação mais longa está registrada no capítulo 3 do livro 18.
Então havia, por essa altura, um homem sábio, se for permitido chamar-lhe homem, pois ele era um realizador de maravilhosos feitos e um mestre de homens tais que recebiam a verdade com prazer, como ninguém. Ele foi o Cristo. E quando Pilatos, na sugestão dos principais homens entre nós, condenou-o à cruz, os que o amavam desde o princípio não o abandonaram, porque ele lhes apareceu vivo ao terceiro dia, como os divinos profetas tinham profetizado, estas e 10.000 outras admiráveis coisas a ele respeitantes. E a tribo dos cristãos, assim denominada a partir dele, não está extinta até o dia de hoje. Muitos acadêmicos argumentam que esse texto é uma inserção tardia a partir de escritores cristãos. Uma segunda citação de Joséfos é menos questionada pelos acadêmicos. Ela menciona o martírio de Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 9 do livro 20. Festo estava agora morto e Albino estava na estrada. Por isso ele reuniu o sinédrio dos juízes e trouxe perante ele o irmão de Jesus, que era chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros. E quando estabeleceu uma acusação contra eles, como infratores da lei, ele entregou-os para serem apedrejados. Outro personagem dos evangelhos citados por José é João Batista. No livro 18, capítulo 5, Herodes temia que a grande influência que João tinha sobre o povo pudesse pôr em poder e inclinação para iniciar uma rebelião. Achou por bem matá-lo, para prevenir qualquer dano que ele pudesse causar. Consequentemente, ele foi enviado como prisioneiro para a fortaleza Maqueiro, devido ao temperamento suspeitoso de Herodes, e lá foi morto. O testemunho de Flávio Joséfo é muito relevante, principalmente pelo fato de não ter professado a fé cristã. Em suas obras são mencionados muitos personagens descritos no Novo Testamento. Joséfo cita a família dos Herodes, os procuradores romanos da Judéia e membros da família de sumos sacerdotes. Seus escritos nos fornecem uma poderosa e independente confirmação da precisão histórica dos evangelhos e da existência de Jesus. Chegamos ao fim de mais uma aula do módulo 2, Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Espero ter despertado em você o interesse pela arqueologia bíblica como ferramenta para a compreensão hermenêutica dos textos bíblicos. Nesta videoaula você aprendeu sobre a autenticidade do Jesus histórico, reconheceu que existem fontes extrabíblicas que confirmam a historicidade do Novo Testamento, relacionou as fontes com a Bíblia.